Flamengo aprimora seu programa de sócio-torcedor e deve aí aumentar seu faturamento em mais de 100 milhões de reais no ano de 2025. Sim, recentemente agora o BAP ele comunicou que vai adotar várias medidas para turbinar o programa de sócio-torcedor do Flamengo, levando a esse ser o maior programa de número de sócios do Brasil em termos de quantidade de sócios, já que em termos de valores arrecadados já é. E isso, claro, vai significar que vai turbinar as receitas, que hoje são ali na base de 80 milhões, para mais de 100 milhões de reais. Eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar esse aprimoramento do programa de sócio-torcedor do Flamengo, o que vai refletir em mais um crescimento de receita e no que a gente fala sempre de crescimento de receitas combinadas. Bom, agora é sobre isso que nós vamos falar. E antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o canal Flamenguista do Norte, ainda não é inscrito, ajude o canal a crescer, se inscreva e ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não do que foi discutido aqui no vídeo, se você concorda ou não. O importante é interagir e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e mais um ponto aqui importante, na descrição desse vídeo tem o link para você se tornar membro e lá uma série de vantagens exclusivas, benefícios exclusivos para quem se torna membro. Então, não perca tempo, se torne membro do canal e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, o Flamengo vai aprimorar seu programa de sócio-torcedor e dessa maneira fazendo o crescimento de mais uma receita importante, já que hoje o programa de sócio-torcedor do Flamengo representa a receita mais, vamos dizer, em termos de valores, é o maior programa de sócio-torcedor do Brasil, arrecadando ali algo em torno de 80 milhões de reais, pelo menos assim está no balanço de 2024. Agora, o ponto que precisa ressaltar é que isso é em questão de valores, mas em questão de número de associados ainda é um valor baixo. O Flamengo tem menos de 100 mil sócios torcedores segundo os últimos números, ou seja, para um time que tem uma torcida aí de aproximadamente 50 milhões de torcedores, é irrisória a quantidade de sócios que o Flamengo tem. E, poxa, Diogo, como é que o Flamengo pretende aprimorar isso e por que o Flamengo tem tão poucos sócios torcedores em relação ao número de torcedores que ele tem? Bom, aí se explica alguns motivos que o Flamengo vem tentando trabalhar. Entre eles, a questão do preço, né? O Flamengo tem um programa mais caro de sócio torcedor. Por isso que você tem aí o maior valor de sócio torcedor do Brasil. O Flamengo é o time que mais arrecada com o programa de sócio torcedores. Agora, você também tem a questão do valor e a questão de um programa de sócio torcedor hoje, ele é muito atrelado a ingresso para o jogo, né? Você praticamente é sócio torcedor para você ter acesso aos jogos no Maracanã. Então, meio que atrela o programa de sócio torcedor a ingresso. Isso, inclusive, foi um dos pontos de crítica do BAP, quando este era candidato a presidente do Flamengo por diversas vezes. Ele criticou esse programa dizendo que era muito restrito apenas a questão de venda de ingresso. Praticamente as pessoas se associavam para ter ingresso. E, inclusive, fez uma missão aos torcedores, aos sócios torcedores off-rios. Esses aí se cadastravam como sócio torcedor meio que para contribuir com o Flamengo sem retorno algum. E claro, embora sejam torcedores, precisa criar uma relação de serviço, uma relação de troca, uma relação de compensação com quem está lá investindo, né? As pessoas fora do Rio investem no programa de sócio torcedor meio como, sabe,
uma doação, porque não vão ter retorno algum em termos de serviço, em termos de utilidade. E é esse ponto que ele sempre atacou na campanha e prometeu meio que remodelar o programa para aumentar a quantidade de sócios torcedores e que tivesse essa retribuição. E é nesse sentido que o Flamengo vai trabalhar. O BAP comunicou entre as principais ações que vai estar remodelando o programa de sócio torcedor a questão, primeiro, dos ingressos. O Flamengo vai comprar todas as cargas de ingresso nos seus jogos fora. Sim, ele vai comprar, não vai deixar que o torcedor compre diretamente. E ele vai redistribuir isso em acordo com o programa de sócio-torcedor. E aí, ele acaba que minimizando um pouco essa questão do sócio-torcedor off-Rio não ter tanto assim, como eu posso dizer, algum retorno em relação a programas de ingresso, né? Principalmente para os torcedores de São Paulo, já que o Flamengo vai fazer 4 jogos lá. 4 não, 5 jogos, né? Com Santos, Bragantino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Então esses torcedores vão ter 5 oportunidades para ver o Flamengo, porque as cargas de ingressos compradas vão ser compradas pelo Flamengo e ele vai distribuir em acordo com o programa de sócio torcedor. Ou seja, o torcedor aí off-Rio vai ter uma vantagem a mais nesse sentido, os torcedores que moram em São Paulo. Tá, Diogo, mas e os outros torcedores? Claro, vai ter jogo no Nordeste, os torcedores que estão no Nordeste, que é uma massa muito significativa de torcedores do Flamengo, também vão ter como usufruir. Mas, obviamente, isso não justifica por completo. Isso minimiza. Mas existem outras ações, entre elas a que eu acho mais interessante e importante, que é a questão que eles chamam de co-branding. O que é esse co-branding? Você se associa ao Flamengo e você tem uma série de benefícios exclusivos de empresas, marcas, né? Por exemplo, sei lá, você vai ter desconto em algum tipo de serviço que você vai utilizar, vai ter desconto em cinema, vai ter desconto em restaurante, vai ter desconto com empresa de cartão de crédito. Vamos lembrar que o Flamengo aí ele tem um banco chamado Banco da Nação, então ele pode oferecer vários serviços nesse sentido. E aí, os caras que tá, o sócio torcedor Rio, que está se associando ao Flamengo, ele vai ter algum tipo de troca, de retorno, que vai fazer ele ter um engajamento maior, porque ele vai ter aquele programa, vai utilizar aquele impulso de consumo, que é a sensação de pertencimento, e vai acabar aderindo. O outro ponto muito relevante nessa relação é que o Flamengo vai popularizar o programa de sócio-torcedor, né? Já que esses sócios-torcedores off-Rio, obviamente, eles não vão ter esse retorno tão significativo e relevante em relação à compra dos ingressos, no Maracanã, acesso aos ingressos no Maracanã, porque vamos combinar, tá bom, vai ter os jogos fora do Rio de Janeiro, jogos no Nordeste, por exemplo, aqui no Norte não vai ter jogo em relação ao Campeonato Brasileiro, porque não tem nenhum time do Norte na primeira divisão. Mas ok, vamos considerar ali que vai ser minimizado esse impacto, já que os times do Nordeste ali vão enfrentar o Flamengo, então o próprio torcedor do Nordeste vai ter alguns jogos para assistir, já que isso vai estar atrelado ao sócio torcedor, o que não é hoje, os ingressos fora do Rio de Janeiro. Ok, é uma maneira de você, sabe, mitigar, mas isso a gente sabe que não é o suficiente. E você tem que encontrar outras maneiras de você engajar e atrair esses sócios torcedores, esses torcedores do Flamengo para aderirem ao programa, né? Então, você tem que bolar meio que uma coisa diferente do que é para o Rio de Janeiro hoje. E vamos lembrar, a torcida do Flamengo, 70% da torcida do Flamengo está fora do Rio de Janeiro. Isso é muito importante destacar. Então, quando você cria um programa chamado de co-brand, né, onde você vai oferecer serviços, descontos de serviços, com quanto que justifique, fala uma conta simples ali, justifique o valor que o torcedor do Flamengo paga para ser sócio-torcedor, para aderir ao programa sócio-torcedor, aí você pode criar um engajamento e você pode criar uma adesão em escala. E aí um outro ponto que complementa isso daí é a questão da popularização do programa de sócio-torcedor, já que não vai ser atrelado totalmente a questão dos ingressos,
você consegue reduzir, popularizar isso daí, já que vão ser oferecidos outros serviços. E aí, criando vários tipos de plano. O importante é você criar essa adesão. O importante é você criar essa filiação, essa sensação de pertencimento. Como eu disse, o ganho com sócio torcedor, eu já disse isso uma vez, ele vai muito além do valor que é pago, né? Ele vai também a uma questão de cadastro de base de consumidores. Você começa a conhecer o comportamento de consumo dessa base de cadastro dos seus sócios, e isso você pode utilizar de várias maneiras, o chamado Big Data, para você trabalhar com empresas que têm interesse em conhecer o comportamento de consumo desse público em específico, né? E aí você pode refletir, ter uma amostragem, refletir para os demais. Você começa a conhecer e a tratar o perfil de consumo dos seus clientes, da sua base de torcedores. Isso é mais ou menos como trabalham as famosas Big Techs, Google, Instagram, trabalhando justamente na questão da Big Data. Tem uma ampla base de inscritos, de consumidores, e ali você começa a mapear, entender como funciona a relação de consumo, o comportamento desses com o mercado, né? Então o Flamengo tem vários ganhos nesse sentido, mas o mais importante é você, através da popularização desse programa de sócio, você criar várias faixas, né? E desde a faixa mais cara, que são os torcedores ali que estão no Rio e que vão ter acesso ao estádio, você deixar isso disponível para quem quer que queira, né? Desculpem, quem queira ter essa adesão, ter esse tipo de programa, mas você também abrir planos diferenciados, mais populares, por exemplo, para quem está principalmente no norte do país, que dificilmente vai ter acesso a algum jogo, já que o Flamengo dificilmente joga por aqui. E aqui tem uma grande quantidade de torcedores. Mas eu falo aqui, você expande para todo o Brasil. São torcedores que dificilmente vão ter acesso ao jogo do Flamengo, já que quando joga fora de casa o Flamengo, ele pode até comprar os ingressos, a carga de ingressos, mas vai ter ali uma representação de 10% da capacidade do estádio, que não é muita coisa, considerando o tamanho da torcida do Flamengo. Então, você precisa abrir essas oportunidades, esses relacionamentos, esse co-branding, e isso daí ajuda o Flamengo também, quando eu falo de receitas combinadas, a abrir outras linhas de receitas. Porque o que acontece? Quando você começar a abrir essa questão de serviços, você vai procurar empresas para se associar, né? Para você oferecer esses descontos. E através desses descontos, essas empresas vão receber mais clientes, mais consumidores. Obviamente, né? Você tem que procurar alguma empresa para oferecer, sei lá, desconto em restaurante, desconto em cinema. Então você vai ter que procurar uma rede nacional de cinemas espalhados no Brasil. E aí você dando desconto no cinema, você vai aumentar também a relação de consumo com essa rede, né? E isso, obviamente, é interessante para essas empresas também, empresas parceiras, porque elas vão ter aí um crescimento no seu consumo, dado o tamanho da torcida do Flamengo. E, obviamente, aquilo que eu falo sempre, receitas combinadas, você pode explorar oportunidades de parcerias e ganhos, além do programa de desconto com essas empresas. Ganhos que podem ser revertidos e monetizados para o Flamengo, né? E aí você vai crescendo, você pode fazer exposição, você pode fazer campanha para essas empresas, e você pode estreitar a relação, você pode fazer novas parcerias, novos negócios que podem representar novas receitas para o Flamengo. Aí é uma infinidade de oportunidades e de alternativas que o Flamengo tem. Mas o mais importante é criar essa relação com o sócio-torcedor off-Rio. Poxa, se você tem 70% da sua torcida fora do Brasil e você não tem um programa de sócio-torcedor que contemple esses caras, essa base de consumidores, é uma oportunidade, é um dinheiro à mesa que você está deixando ali, ó, muito relevante. Então, o BAP já disse isso, que ele precisava trabalhar essa questão, e o conceito é justamente de você transformar o Flamengo numa plataforma de entretenimento, numa plataforma de vantagens e benefícios, né? E aí, com o tempo, associa, você vai ver mais à frente com a questão da Flamengo TV, mais à frente, quando a Flamengo TV ela tiver uma força muito grande, ter realmente poder ou funcionar como uma plataforma digital, um streaming, você pode ter esse sócio-torcedor off-Rio, nessas bases mais populares, já ter acesso ali a Flamengo TV, no serviço de on-demand, né? Você pode atrelar isso daí, enfim, você vai agregando uma série de serviços e benefícios que justifique esse cara
está associado ao Flamengo, né? Que justifique, né? Você, através da Flamengo TV, você tem o serviço on demand. O cara que pagar, sei lá, um valor de R$ 30 já tem um certo pacote no serviço on demand para ele consumir conteúdo. O cara que pagar R$ 30, ele vai ter também desconto no restaurante X, Y, Z. Ele vai ter um serviço de seguro. Ele vai ter acesso ao cinema, pagar 70% do valor do ingresso. Você começa a combinar fatores, combinar descontos, combinar serviços, combinar vantagens para essas pessoas, e aí você vai aumentando a sua base de consumidores, sua base de sócios, né? Eu falei para algo para cima de 100 milhões de reais, porque o Flamengo hoje fatura 80 milhões de reais e qualquer coisa que ele mexa aí, que ele cresça, certamente vai extrapolar esse valor de 100 milhões de reais, mas a oportunidade é muito maior. Vamos considerar aí que Benfica, em Portugal, é um clube que tem ali perto de 1 milhão de sócios, 1 milhão não, 250 mil sócios torcedores, desculpem. O River Plate tem um número mais relevante que o Flamengo, eu acho que está entre os maiores times, se não me engano é o terceiro maior time com mais número de sócios torcedores. O primeiro é o Real Madrid, depois é o Bayern de Munique, aí você tem Boca Juniors, Benfica, e sabe, não faz sentido o Flamengo não estar nessa relação, inclusive liderando essa relação, já que ele tem uma base muito mais fidelizada que esses clubes. Por exemplo, Real Madrid, Barcelona, eles têm fãs, né? Mas não tem uma torcida tão apaixonada, porque no caso do Flamengo são 50 milhões de torcedores, literalmente. O Real Madrid e Barcelona, eles têm pelo mundo espalhados fãs. Mas enfim, é uma oportunidade de você fidelizar, e diria mais do que uma oportunidade, é uma necessidade de você fidelizar. Quando você tem na sua carteira ali um número de cadastro de consumidores, vamos entender aí no negócio, no futebol negócio hoje em dia, quando você fala torcedores, você entende consumidores em potencial. Quando você tem ali na sua base de cadastro, sei lá, 250 mil, 500 mil sócios torcedores, você tem 500 mil clientes cadastrados ali que estão dizendo que tem interesse em consumir qualquer coisa relacionada à marca Flamengo, qualquer coisa atrelada à marca Flamengo. Isso é um valor significativo demais para o mercado, porque você tem 500 mil consumidores dizendo eu quero consumir alguma coisa relacionada a essa marca. Isso para as empresas brilham os olhos, né? E as empresas, em contrapartida, vão querer se associar, vão querer atrelar, fazer parcerias com o Flamengo, como eu disse, vai representar novas receitas. E assim, gente, estou falando 500 mil sócios torcedores, algo nesse sentido. Poxa, se River Plate conseguiu isso, Boca Juniors conseguiu isso, você imagina o Flamengo com um movimento muito simples, pode conseguir muito mais do que isso, 1 milhão de sócios torcedores, dependendo de como vai funcionar essa popularização. Mas se popularizar o programa de sócio torcedor, se popularizar o valor, com certeza vai para cima de 1 milhão. E aí mais novas receitas, né? Mais novas receitas, mais crescimento, o Flamengo precisa disso. Vale lembrar que, segundo o BAP, essa é um dos seus pilares, o crescimento do sócio torcedor e o foco no off-Rio, e trabalhando o Flamengo o conceito de plataforma digital de entretenimento, de oferecer aos sócios torcedores do Flamengo off-Rio a questão do entretenimento atrelado, a entrega de serviços atrelado, principalmente a sensação de pertencimento, fazer o sócio torcedor pertencer àquele universo rubro-negro. E, como eu disse, tem várias maneiras de explorar isso daí, através de fatores combinados, várias maneiras de potencializar isso daí, transformando o Flamengo no clube com o maior número de sócios torcedores do mundo, e certamente com a receita, não apenas a maior receita de sócios torcedores do Brasil, mas também podendo ser entre as maiores do mundo. Potencial, capacidade para isso tem. E vamos aguardar aí na realização dessas etapas que foram comunicadas e prometidas para o Flamengo, mas certamente vai representar mais um dos pilares de crescimento de receitas para que o Flamengo chegue no intervalo de 3 a 5 anos na receita próxima de 5 milhões, aumentando a margem líquida que ele tem hoje, e dessa maneira conseguindo construir o estádio, por exemplo, com seus próprios recursos, o único no Brasil a fazer isso. Enfim, é um oceano de oportunidades. Quero saber a sua opinião a respeito.
Portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que se inscreva. Deixar aquele like, o famoso joinha, claro, né? Compartilhar esse vídeo com seus amigos e também não esquecer de ir lá na descrição do vídeo, tem o link para se tornar membro do canal, com uma série de vantagens e benefícios exclusivos para quem se torna membro. Não perca tempo, não perca oportunidade, se torne membro, faça parte da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.